Olá, tudo bem, queridos? Bom, hoje vai ser nossa aula de biologia, tá? A matéria é tecido nervoso. Vou fazer o espelhamento para vocês acompanharem, né? O raciocínio. Vou mandar o material escrito para vocês, tá? Vocês também vão ter o material escrito. Bom, o tecido nervoso ele é o principal constituinte do sistema nervoso. Esse sistema ele tem a capacidade de captar, transmitir e integrar informações de todas as regiões do corpo. Ele controla funções como digestão, respiração, reprodução e excreção. Aqui, ó, as regiões em que o tecido nervoso está presente, tá? No cérebro e na medula espinhal. E aqui, né, estou mostrando a localização. Bom, o sistema nervoso periférico, tá? Ele é constituído por nervos, gânglios nervosos, terminações nervosas, como receptores para dor, tato, frio, pressão, calor, paladar, entre outros, tá? Aqui está um pedaço do tecido nervoso e os seus constituintes, tá? Aqui também um pedaço da fibra nervosa. Então aqui está uma célula nervosa, onde tem os gânglios, a bainha de mielina, o axônio, que é uma das partes da célula nervosa, né? Que é o neurônio. Falando nele, né? Os neurônios são as células nervosas. São capazes de se comunicar e captar informações por meio de impulsos elétricos. Nós temos, em média, 85 bilhões de neurônios. No corpo celular, a parte mais volumosa da célula nervosa se localiza um núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Os dendritos são prolongamentos finos e geralmente ramificados que conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. O axônio é um prolongamento fino, geralmente mais longo que os dendritos, cuja função é transmitir para as outras células os impulsos nervosos provenientes do corpo celular. Então, o que está em amarelo aqui são as três partes que constituem a célula nervosa, ou seja, o neurônio. Tá? Está aqui, ó, o neurônio. Então, os dendritos são como se fossem dedos, tá? São ramificações nas extremidades do neurônio. O corpo celular é onde fica o núcleo, né? A célula propriamente dita. E o axônio é esse prolongamento aqui do neurônio. Então, tipos de neurônios podem ser aferentes, eferentes ou associativos. Então, de acordo com as suas funções na condução dos impulsos, eles são classificados nesses três tipos, tá? Os receptores ou sensitivos, também chamados de aferentes, são os que recebem estímulos sensoriais e conduzem o impulso nervoso ao sistema nervoso central. Já os eferentes, que também são chamados de motores ou efetuadores, eles transmitem os impulsos motores que são respostas ao estímulo. Tá? E os associativos ou interneurônios, eles estabelecem ligações entre os neurônios receptores e os motores. Ele está lá, esses neurônios, eles são, digamos que seja um pouco de cada, tá? Um pouco do eferente, um pouco do aferente. Condução saltatória. Bom, é quando o impulso nervoso se propaga através de saltos. Por isso que é saltatória. Então tá aqui, ó. Aqui tá um neurônio, tá? O axônio. Aqui tá mostrando ampliado, né? A região despolarizada, tá vendo? Carga positiva. E a região polarizada com carga negativa. Tá vendo que do lado de fora aqui tem as positivas, tá? E estão juntas. Então, através dessa despolarizada, onde aqui dentro está positiva e fora negativa, ela passa, vai pulando, digamos assim, saltando de um axônio a outro. Tá? Então, isso vai se propagando, vai se espalhando o impulso nervoso, até se espalhar pela célula toda e através dos dendritos passam para outro neurônio e isso vai
como diz, fazendo com que o impulso se espalhe. Tá? O impulso nervoso vai passando de uma célula a outra quando elas se encostam. Né? Então, encostou, passou impulso. E isso vai passando por toda a extensão da célula. Tá? Nervos são fios finos formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central ou destes para as regiões corporais. Aqui é a mesma foto daquela anterior, que eu tinha mostrado um pedaço, né, do neurônio. Isso aqui está ampliado, obviamente. Classificação dos nervos. São classificados quanto ao tipo de neurônio, tá? Quando são sensitivos ou aferentes, contém apenas neurônios sensitivos. Motores ou eferentes, contém apenas neurônios motores. E mistos, quando contém tanto os sensitivos quanto os motores. Tá? Quanto à posição anatômica, tem os cranianos, que são ligados ao encéfalo, são cerca de 12 pares. Tem os raquidianos ou espinhais, que são ligados à medula, 31 pares. Células de Schwann. Certos tipos de neurônios são envolvidos por células especiais, que são chamadas de células de Schwann. Essas células se enrolam dezenas de vezes, igual está aqui na foto, ó, em torno do axônio, que é aquele prolongamento do neurônio, tá? E formam uma capa membranosa, que é chamada de bainha de mielina. Tá? Então, o que é a bainha de mielina? É quando as células de Schwann, elas vão se enrolando várias vezes em torno do axônio e acaba que forma uma capa, né, membranosa, né, toda de membrana, que tem esse nome bainha de mielina, ok? Então é a partir disso aqui, ó. Tá vendo? O axônio está aqui, ó. Aqui tá os dendritos, aqui tá o corpo celular, onde está o núcleo, né? E aqui, onde está amarelo, é o axônio. Então, as células de Schwann, elas vão se acumulando em volta do axônio, se enrolando, 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 aumentando. Ó. Aí acaba que o nome que se dá a esse acúmulo de capas membranosas, né? Que formam uma película, ela é chamada de bainha de mielina. Tá aqui, ó, o exemplo nessa foto que dá para ver como fica assim, vendo do lado de fora. Forma uma capa em volta, tá vendo, do axônio. Ó. Células da glia também, isso aparece muito em questões, tá? Elas digerem em forma e função, cada uma desempenha um papel diferente na estrutura e no funcionamento do tecido nervoso, tá? Gliócitos. Bom, primeiro vamos falar sobre os astrócitos, que participam da manutenção do ambiente químico apropriado para a geração dos potenciais de ação neuronais. Fornecem nutrientes aos neurônios. Mantém também o balanço apropriado de cálcio e potássio na célula. Tá? Os oligodendrócitos, eles formam malha de sustentação em torno dos neurônios do sistema nervoso central. Eles produzem a baía de mielina, né, aquela capa membranosa, em torno de diversos axônios adjacentes dos neurônios do sistema nervoso central. Micróglia protegem as células do sistema nervoso central de doenças, por engolfarem os micróbios invasores, acabam que removem dendritos e células mortas, migram para as áreas lesadas do tecido nervoso. Células ependimárias revestem as cavidades do sistema nervoso central, formam o líquido cefalorraquidiano e participam da sua circulação. Como ocorre, né, a transmissão do impulso nervoso? Bom, em um neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sentido. São recebidos pelos dendritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e da extremidade deste são passados à célula seguinte. Como é que é passado isso? Dendrito chega através do dendrito, passa pelo corpo celular onde tem o núcleo e atravessa pelo axônio. Tá? O impulso nervoso que se propaga através do neurônio é de origem elétrica e resulta de alterações nas cargas elétricas das superfícies externa e interna da membrana celular. Então, um dendrito toca no outro e vai passando o impulso. Tá? Membrana polarizada.
Neurônio em repouso apresenta-se com carga elétrica positiva do lado externo, voltado para fora da célula, e negativa do lado interno, em contato com o citoplasma da célula. Membrana despolarizada. Alteração da permeabilidade da membrana, permitindo grande entrada de sódio na célula e pequena saída de potássio. Isso é despolarizada, né? E a polarizada é diferente. Tem polaridade, tem carga elétrica. A despolarizada não, porque acaba que permite a grande entrada de sódio na célula e a pequena saída de potássio. Por isso que tem até a matéria bomba de sódio e potássio, que tem a ver com isso, tá? Com o próprio tecido nervoso. Isso aqui é uma ilustração, né, da bomba sódio e potássio mesmo, quando sai sódio, né, em uma quantidade e potássio também, menor quantidade, tá? Aqui dentro do citoplasma tem os dois, né, potássio e sódio, e aqui, ó, por aqui sai os íons sódio e potássio, porque tem que equilibrar dentro da célula essa quantidade de substâncias, tá? Ó, o íon potássio aqui dentro em laranja e o íon sódio em amarelo aqui do lado de fora. Ó, neurônio em repouso, tá? Aqui é fora do neurônio, aqui é dentro. Ó. A transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro ou às células de órgãos efetores é realizada por meio de uma região de ligação especializada que é chamada de sinapse. O tipo mais comum de sinapse é a química, em que as membranas de duas células ficam separadas por um espaço que é chamado de fenda sináptica. Aqui, ó, fenda, ó. Essa parte que está passando o mouse aqui. Tá? Existe uma fenda sináptica. A porção terminal do axônio, o final dele, o impulso nervoso proporciona a liberação de vesículas, que contêm mediadores químicos, que são chamados de neurotransmissores. Os mais comuns são a acetilcolina e a adrenalina. Esses neurotransmissores caem na fenda sináptica e dão origem aos impulsos nervosos da célula seguinte. Logo a seguir, os neurotransmissores que estão na fenda sináptica são degradados por enzimas específicas, cessando seus efeitos. Os neurônios não se dividem mais depois de diferenciados. Desse modo, se forem destruídos, não são mais repostos. Tá? No entanto, os prolongamentos dos neurônios podem, dentro de certos limites, sofrer regeneração, desde que o corpo celular não tenha sido destruído. Bom, é isso, gente. Então, esse foi um resumo, tá? Vou mandar para vocês também a parte escrita, né? Com exercícios também. Aí vocês vão tirando xerox, tudo isso para poder vocês terem material para fazer a prova, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.